quando você acende o seu fogão, já parou para pensar em toda a complexidade logística necessária para que o seu gás esteja lá? Como funciona esse setor tão específico e tão abrangente na economia como um todo e com uma operação tão complexa? E como a Copa Energia, líder de GLP na América Latina, usou e tem usado dados e AI para otimizar sua operação? Acompanhe esse episódio imperdível agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Data Circle Podcast. Eu sou o Vitor Pontello e comigo hoje tem Camila Moreno, cientista de dados seniors da Artifact. Tudo bom, Camila? Tudo bem, tudo ótimo. E nosso convidado super especial, Henrique Quintana, gerente de operações da Copa Energia. E Henrique, tudo bom? Prazer ter você aqui. Bom dia, prazer pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa. Henrique, para quem não conhece a Copa Energia, que é uma empresa relativamente nova, né, fusão de duas outras e várias outras marcas mais conhecidas ali, conta um pouquinho sobre a empresa e aí a gente começa sobre o assunto dos dados dentro do mundo do gás. Legal. Vamos lá, pessoal. Eu trabalho na Copa Energia. A Copa Energia, como o Vitor comentou, né, é uma fusão de duas marcas. A Copa Gás, que era uma empresa familiar, né, com a Liquigás, que era uma empresa da Petrobras, né, era uma empresa estatal. A Copa Gás, junto com a Itaúsa, comprou a Liquigás. Né? Então, a Petrobras colocou à venda ali a Liquigás, na parceria ali, né, Copagaz e Liquigás, foi feita a compra. Hoje nós somos a marca Copa Energia, porque a Copa Energia ela não é só uma empresa agora, né, de venda de gás envasado e também em granel, mas passa a ser uma empresa que vende outros tipos de energia, como o investimento que a gente tem feito em biometano. Tá? Então, hoje é essa a nossa estrutura aqui dentro da Copa. Legal. E para quem ainda não conhecia a Copa Energia e está passando a conhecer agora, é só a empresa líder da América Latina em GLP. Só isso, mais nada. Somos hoje a maior empresa, né, da América Latina. Como o Victor falou, a gente tem hoje em torno de 54 unidades operacionais no Brasil inteiro. É uma empresa gigantesca. E eu, junto com o Silvio, o time de operações, cuidamos dessas operações aqui. E pensando no tamanho da empresa e na abrangência dela aqui no Brasil, principalmente relacionada à área de operações, devem ter desafios enormes dentro do processo como um todo de abastecimento do gás. E a gente já estava conversando em off aqui, inclusive eu já participei de algumas frentes aqui relacionadas à Copa Energia, então para mim já está um pouco mais claro. Mas acho que eu queria pedir para você, Henrique, falar um pouquinho sobre o processo do gás, porque muitas vezes a pessoa que está ali usando o gás na casa, ligando o fogão ali para cozinhar e tudo mais, não sabe toda a logística e toda a complexidade que existe ali na cadeia produtiva do gás para ela conseguir, de fato, fazer o arroz com feijão dela ali no dia a dia. Legal. Então, explicando um pouquinho para vocês como que funciona, né? Nós somos basicamente uma distribuidora de gás GLP, né? Então, o gás mesmo, o GLP, ele vem da Petrobras. A maior parte do gás, né? Não só que a Copa Energia compra, mas como as outras distribuidoras é da Petrobras, né? A gente tem outros fornecedores também fora, né? Que é possível fazer importação, mas eu diria que a maior parte aí é Petrobras mesmo. Então, o GLP ele vem para as distribuidoras, ele pode vir via gasoduto ou via transporte rodoviário, tá? Então, a gente tem essas duas formas. Esse GLP, quando a gente recebe, ele é colocado ali dentro dos tanques que existem nas bases operacionais, a gente chama centros operativos, né? E esses tanques abastecem a nossa plataforma de invase,
né? Então, esse gás chega na plataforma de envase e dentro da plataforma de envase eu tenho o meu processo produtivo ali, né? Que é colocar o botijão, o vasilhame, e esse botijão ele é envasado com o gás GLP. Né? Uma vez que ele é envasado, a gente tem ali um processo de pintura, um processo todo de qualidade para verificar a segurança desse botijão que foi envasado, se está tudo ok, né, com válvula, com os compartimentos ali que estão relacionados ao botijão, então a gente garante toda essa segurança. Posteriormente a isso, ele é carregado dentro de um caminhão de um revendedor, né? E quem faz a venda para o consumidor final são as revendas. Né? Então, a Copa Energia ela não faz a venda direto para o consumidor final, ela vende para uma revenda e essa revenda revende para o consumidor final, que é a dona de casa. Tá? Além disso, a gente tem o granel empresarial, que aí é o abastecimento de clientes, restaurantes, hotéis, empresas, onde a gente tem um caminhão bobtail, que vai nos nossos tanques dentro dos centros operativos, carregam o caminhão ali com o GLP e esse caminhão vai fazer o abastecimento dos clientes empresariais. Tá? Esse é um pouco do processo mesmo aqui das distribuidoras de gás. E dos tamanhos dos botijões? Bom ponto, Camila. A gente tem hoje vários botijões diferentes, né? Tamanhos de botijões diferentes, né? O mais comum, que é o que todo mundo conhece, né? A maior parte da população do país usa, é o P13, né? Que é aquele botijão da dona de casa. Mas a gente tem botijão P5, que é menorzinho, a gente tem botijão P20, que geralmente quem usa são restaurantes, a gente tem P45, P90 e assim por diante, tá? Quando a gente fala P, é sempre o peso do botijão, né? Então, quando a gente fala, o botijão P13, é porque é um botijão de 13 quilos, né? Tem 13 quilos de gás lá dentro daquele botijão, tá? Mas a gente tem diferentes tipos de botijões, sim. Eu acho que dentro da dinâmica dos botijões, aí a gente já começou a falar sobre os tipos de botijões, mas tem uma peculiaridade bem grande dessa área, que é o simples fato de eu poder envasar o meu botijão, só que não necessariamente quando eu vendo um botijão eu vou receber o meu botijão de volta, né? Que aí acaba gerando todo um ecossistema específico da área, que é a necessidade de destrocar botijão com o concorrente, tanto para ele poder envasar o dele, quanto para eu poder envasar o meu. E conta um pouquinho sobre essa dinâmica pra gente, que eu acho que é um ponto bem interessante. Legal. Esse foi inclusive o ponto que eu fui buscar ajuda da Artefact, né, para me ajudar a resolver. O mercado de gás, né, ele exige que você envase somente o botijão da sua marca, né? Então a Copa Energia só pode envasar botijões da marca, né, Copagás, Liquigás, Copa Energia. Eu não posso envasar botijões dos meus concorrentes. Para eu envasar os botijões, eu preciso ter o vasilhame, né? Eu preciso ter ali o casco, o botijão ali, o vasilhame, para eu poder envasar. Só que as revendas, como eu comentei, elas vendem para os consumidores finais, né? E quando a revenda vai lá na dona de casa levar um botijão cheio, pode ser que aquela dona de casa devolva um botijão que não é da minha marca, não é Copagás, não é Liquigás. E a revenda é obrigada a pegar esse botijão. Então ela entrega um botijão Liquigás, né, para a dona de casa e pega um botijão do meu concorrente de volta. A revenda, ela vai encher o caminhão dela ali, vamos supor, com 100 botijões, né? E dentro desses 100 botijões eu posso ter 90 botijões que não são da minha marca e 10 botijões que são da minha marca. E ela vai lá no meu centro operativo trocar esses botijões vazios por botijões cheios. Então, quando ela chega no meu centro operativo com esses botijões vazios, a gente tem um processo que a gente chama que é o processo de OM, né, outras marcas, onde o nosso time de operações separa os botijões por marca, né, então os botijões de cada um dos concorrentes lá dentro do pátio e os botijões que são da nossa marca, que esse revendedor trouxe.
Os botijões que são da nossa marca vão direto para a plataforma para a gente poder envasar, pintar, fazer todo o tratamento de segurança que eu comentei ali para garantir que aquele botijão está ok para o consumidor final. Os botijões que são dos meus concorrentes e que eu separei dentro do meu centro operativo, eu preciso fazer o processo de destroca. Né? Então eu preciso pegar esses botijões e ir lá no meu concorrente ou ir lá num centro de destroca, destrocar esses botijões dos meus concorrentes pelos botijões nossos. Né? E esse processo ele não só acontece comigo, com a Copa Energia, como com os meus concorrentes também. Então eu levo lá no meu concorrente 10 botijões dele e ele me devolve 10 botijões meus. Né? Esse é o processo que acontece diariamente, né? E talvez um dos mais complexos que a gente tem dentro, né, de uma distribuidora de gás. Foi onde que a gente começou a encontrar alguns tipos de dificuldades ali que a gente buscou dados para nos auxiliar. E qual a diferença entre destrocar direto com o concorrente e destrocar com o centro de destroca? Eu acho que talvez explicar um pouquinho o que são esses centros de destroca. Legal. Para começar, a gente não tem hoje centros de destrocas em todos os lugares onde a gente opera no Brasil, tá? Então, os centros de destrocas, a gente tem lugares específicos. Esses centros de destrocas são lugares onde os revendedores passam, descarregam ali os caminhões e fazem a destroca direto dentro do centro de destroca. Né? Nesses casos, muitas vezes eles chegam no meu centro operativo já com a minha marca, né? Ou, né, o centro de destroca tem ali a minha marca, né? Ele vai separar a minha marca, as marcas dos concorrentes e as congêneres, né, que a gente chama, que são as empresas distribuidoras, vão lá nesse centro de destroca resgatar as suas marcas, né? Então vão levar as marcas dos concorrentes e vão pegar as nossas marcas. Então o centro de destroca é como se fosse uma empresa, né, onde ele descarrega os caminhões das distribuidoras, separam ali as marcas, né, e eles fornecem essas destrocas para as empresas. Nos casos onde a gente não tem centro de destrocas, a única possibilidade de destroca é fazer direto com o meu concorrente. Então eu vou lá no meu concorrente, levo todos os botijões da marca dele, né? E aquela quantidade de botijões que eu entreguei da marca dele, ele me devolve com a minha marca. Como que você sabe quantos botijões da sua marca o concorrente tem? Legal. Esse é um ótimo ponto. O mercado de gás, né, uma distribuidora de gás, ela é muito regulada, tá? Então é um mercado completamente regulado. E uma das coisas que as distribuidoras precisam fazer é informar diariamente quantos botijões elas têm dos concorrentes, né, que a gente chama abertura de marca. Então, todos os dias a Copa Energia precisa informar quantos botijões de cada concorrente ela tem em cada centro operativo, em cada unidade operacional. Então, os meus concorrentes conseguem ver, né, quantos botijões eu tenho deles, para eles fazerem ali a destroca, e, consequentemente, eu também tenho essa informação dos meus concorrentes. E aí eu consigo saber se eles têm botijão da minha marca para eu ir lá fazer essa destroca. Até para dar transparência ali nas possibilidades de destroca, né? Exatamente. Assim, é até engraçado, porque no final das contas, né, apesar de você ser concorrente, todos dependem um do outro, né? Então, esse processo precisa ser realmente muito transparente, tá todo mundo super engajado ali, etc. Porque no final todo mundo se beneficia com isso, né? Se não colaborar, ninguém invasa botijão de ninguém e o mercado não consegue vender, né? Exatamente, exatamente, porque hoje você tem ali, né, o consumidor final podendo consumir qualquer uma das marcas que ele quiser, né? E como eu comentei, a revenda ali, independente da marca da revenda, ela é obrigada a pegar aquele botijão que o consumidor vai devolver, né? Então esse processo de trocas ele é essencial e ele é o que move a operação das empresas. Então essa questão da transparência, da abertura e tudo mais é essencial para rodar e roda muito bem, tá? A gente consegue rodar muito bem, a gente tem uma parceria aí muito grande com os concorrentes nesse sentido.
E aí, no mercado tem alguns... Não é um mercado tão diversificado em termos de número de concorrentes, né? Acho que se for pegar ali as 6 primeiras empresas são basicamente as que repartem ali o bolo entre elas, sendo a Copa a que tem o pedaço maior do bolo, mas as outras também são representativas do mercado. E só na Copa, quantas unidades tem no Brasil, pensando ali na presença da Copa no território nacional? Legal. A gente tem 24 centros operativos, né? Que é onde eu invaso o botijão, coloco o gás dentro do vasilhame. Mas a gente tem 54 unidades operacionais como um todo, né? Porque a gente tem os depósitos, que são lugares onde a gente já deixa o botijão envasado. Então, o botijão cheio ali para ser distribuído para as revendas, tá? Então, a gente pega 54 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, cada unidade com a sua dinâmica, com uma demanda de venda, com a necessidade ali de abastecimento e com um microecossistema pensando na relação dessa unidade com as congêneres que estão ali, com as outras marcas que estão ali na região. E como que vocês decidem como trocar esse botijão para abastecer todo esse ecossistema de uma maneira eficiente? Acho que aí entra a forma tradicional e a forma com dados que você foi buscar. Né? Bacana, legal. Esse foi o grande desafio, tá? E aí eu vou começar a entrar um pouquinho no problema que eu encontrei quando eu cheguei na Copa, né? Então, só fazendo um parênteses aqui, né? Eu tô na Copa Energia desde agosto do ano passado, então eu tenho pouco tempo ali de Copa Energia. Eu venho de consultoria, né? Trabalhei numa consultoria há 11 anos com gestão. Cheguei a fazer um projeto para a Copa Gás antes da fusão, né? E foi aí que eu tive contato, né, com a empresa, contato com o mercado e tudo mais, conheci um pouquinho a dinâmica do mercado. E aí recebi o convite para vir tocar a gerência de excelência operacional, né, que é a atual gerência que eu tô hoje, onde eu tenho ali essa área de vasilhames, que cuida do processo de destrocas, de requalificação, tem uma área de performance operacional que a gente cuida de todos os KPIs de eficiência operacional, e tem uma área ali de melhoria contínua, processos, tá? Quando eu cheguei na Copa, o que eu comecei a perceber? Que a gente estava tendo uma dificuldade, né, de garantir necessariamente a disponibilidade desses vasilhames, desses botijões em todas as unidades. Então, em alguns momentos, a gente estava tendo falta ali de botijão para envasar. Então, eu tinha uma operação, a operação estava disponível para fazer o invase, eu tinha o gás disponível, mas eu não tinha o vasilhame ali para poder fazer o invase, né? E aí isso demorava algumas horas e, consequentemente, né, eu demorava para atender o meu cliente, etc. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, opa, então a gente tem que começar a parar para pensar um pouco melhor, ao invés de esperar, né, começar a faltar o botijão, como é que eu ajo, né, de forma preditiva ali, de forma antecipada, olhando para aquela demanda que está prevista e garanto que eu tenha disponibilidade para atender aquela demanda, né? E aí foi quando surgiu a necessidade de utilizar dados, né? A gente tem um time dentro da Copa Energia com muita experiência do gás. As pessoas conhecem muito, tem muitos anos ali. Meu time de vasilhames são pessoas muito experientes, tanto pessoas que vieram da Liquigás como da Copa Gás, que entendem muito da dinâmica e tudo mais, né? Mas faltava a gente tomar ações com base em análise de dados. Então, como que eu olho para o comportamento da minha demanda que ainda não aconteceu, mas que eu tenho uma previsão de como ela vai se comportar e garanto que eu tenha botijões suficientes para atender aquela demanda, né? Esse foi o problema aqui que eu encontrei, que a gente começou a mergulhar um pouco mais nos dados para poder solucionar isso. Ah, legal. A Camila participou, né, desse projeto. Conta um pouquinho, Camila, do ponto de vista mais do projeto, dos dados, o que você encontrou ali, quais dados que ajudaram a desenvolver esse produto que ajuda nessa dor ali que o Henrique acabou de colocar. Perfeito. Eu acho que vamos começar do início, né? Uma coisa que, para a gente poder antecipar, efetivamente vai precisar de botijão numa área ou não, a gente tem que ter
um bom cálculo da demanda, né? Então, acho que esse é o primeiro dado essencial, que é um preditivo. A Copa já tem o seu cálculo de demanda, a gente só fez uma correção, né? Então, corrigindo conforme entra os dados reais do que efetivamente está sendo vendido. Então, só para, né, dar uma melhoradinha ali. E aí, a parte seguinte é um problema muito legal, apesar de complexo, mas é um problema muito legal. É um problema de rede, né? Então, eu tenho pontos que se conectam, Copa conectando com o concorrente. É um problema mais matemático. E dados essenciais, a abertura, né? Então, essa é uma fonte essencial, né, da Sindigás, de quanto cada um tem de botijão. E a confiabilidade desse dado é muito importante e acho que tudo indica até agora que é um dado bem confiável mesmo. Outros dados importantes, como a gente está falando de uma rede, então a distância entre os lugares e, mais importante, na verdade, o custo do frete, né? Quanto custa para eu fazer essa destroca, né? Para eu poder otimizar isso, ou seja, eu quero maximizar o quanto que eu vou estar ganhando em cima de cada botijão. Então, eu tenho que saber quanto que eu estou vendendo botijão naquela área, quanto custa para eu fazer aquela destroca, né? Então, eu vou fazer a margem entre os dois e esse é o valor que eu quero maximizar, né? Essa margem. Que mais tem de dados que a gente utiliza? Impostos também para esse frete, mas acho que os principais são esses. Demanda, o frete e as aberturas. Aí vai ter algumas restrições físicas, né? Então, de quais lugares podem destrocar com quais lugares. Às vezes não é todo que pode destrocar com todo. Mas eu acho que é por Espaço aí. físico. Exatamente. Porque além do... Quando a gente leva em consideração a demanda, o que está suprindo essa demanda é o que já tem no pátio de Copa, vazio e cheio. Né? Então, um dado importante não é só o que vem do Sindigás sobre o concorrente, mas também o dado interno do centro operativo, do que está no pátio. E, inclusive, né, o que a Copa tem no pátio dela, de, né, outras marcas de OEMs. E eu preciso ter as informações do próprio centro operativo. Né? Então, quanto que ele consegue armazenar, qual que é a capacidade de invase dela diária. Né? Então, quantos botijões eu consigo encher por dia? Então, tudo isso vai compor a nossa demanda. Quanto que eu já tenho, quanto que eu posso invasar. Tem uma quantia de retorno também, que é um dado importante. Que é o quanto do meu botijão volta? Das revendas, né? Porque, igual o Henrique comentou, as revendas vão retornando. Então, tudo isso entra no cálculo de quanto que eu tenho para invasar, que vai poder bater essa demanda. Não, eu só ia comentar que a Camila já pode dar uma palestra sobre botijão, né? Sim, não, mas é uma conversa de bar já. Você sabe como a indústria de botijão funciona e destrocas? Acho que todo mundo que participou desse projeto já tem esse caos para contar na mesa de bar, né? Eu também já falei isso algumas vezes. Não, é muito legal. E é um mercado que muita gente não conhece, né? As pessoas sabem como que o botijão chega na casa delas, né? Mas que não conhecem esse processo que existe por trás, né? Que é um processo de destrocas, que é um processo de requalificação, que é um processo de invase dos botijões, um processo de segurança, né, desses botijões, qualidade, etc. E a Camila falou um ponto super interessante, muito importante, porque assim, a gente tinha o desafio sim de garantir a disponibilidade dos botijões, né, nos centros operativos, mas ela trouxe um ponto que não é garantir essa disponibilidade a qualquer custo, né? É garantir essa disponibilidade da forma mais eficiente possível. Então, como eu tenho um processo de destrocas, que pode ser um processo local, né, onde eu faço as destrocas ali localmente naquele perímetro ali e etc., ou com meus concorrentes, ou com centros de destrocas. Mas eu também tenho um processo de destroca fora de área, que a gente chama, onde eu tiro botijões de longa distância para fazer essa destroca. A gente precisava garantir
com base nos dados, que a gente estivesse tomando as melhores decisões do ponto de vista financeiro também, né? Essa destroca que eu estou fazendo é a melhor destroca do ponto de vista financeiro e operacional, né? Porque se a gente se baseia só no conhecimento e na experiência técnica, né, dos nossos analistas, que são pessoas muito boas, não necessariamente a decisão ela vai olhar para o financeiro, às vezes ela vai olhar só para o operacional. Eu preciso resolver um problema de garantir a disponibilidade do botijão. Mas eu não sei se aquela forma que eu estou resolvendo aquele problema me garante a melhor eficiência financeira. E aí, nesse produto, você consegue ter a visibilidade do que é possível dentro da área, no sentido de... Dentro da área, para ficar mais claro aqui para quem está ouvindo, seria basicamente uma revenda de São Paulo sendo abastecida por Barueri, alguma coisa assim. Ou então, fora de área, seria, sei lá, você mandar um botijão do Rio Grande do Sul para Bahia, por exemplo, que seria um outro extremo. E aí você consegue ver o que dá para fazer dentro daquela área. E se não tiver jeito de resolver aquele problema dentro da área, ele busca alternativas fora de área, mais ou menos assim. Exatamente. Até porque o fora de área ele custa mais caro, né? Então a gente precisa ser exaustivo em todas as alternativas ali no dentro de área, né? Para garantir que a gente vai suprir a necessidade e automaticamente gastar menos com esse processo de troca. Perfeito. Eu sei que muitas vezes, ciência de dados, as pessoas querem fazer uma IA muito complexa, mas... E a gente fez coisas muito legais em relação à IA, em relação à otimização, mas uma coisa que trouxe um ganho muito grande é reunir as diferentes bases. Só de ter essa visão do todo ao mesmo tempo, já permitiu o pessoal da área de ver... Nossa, estão pedindo aqui uma destroca fora de área, mas tem uma dentro que dá para ser feita. Talvez não seja necessário a gente ter esse custo por essa distância tão longa, sendo que tem uma opção mais perto, né? Então, até mesmo a agregação de dados, toda essa parte de engenharia também é muito importante. Não só, né, o brilho nos olhos, né, de machine learning, né? Mas... agregação. E acho que tem um ponto interessante que é quando você tem essa visão, né, do todo, né, que a gente chama, eu vim de consultoria, a visão sistêmica, né, as possibilidades de soluções para um problema passam a ser muito maiores, né? Porque eu não vou olhar só no processo necessariamente de destrocas, eu vou olhar, poxa, aquele ativo que eu estou distribuindo ali para determinada unidade, que tem uma previsão de demanda, né, relativamente baixa, tem necessidade de eu ter aquele ativo todo ali, aquela quantidade toda de botijões aqui naquele lugar? Será que eu não poderia pegar um pouquinho daqueles botijões e mandar para um outro lugar que eu estou com uma demanda um pouco mais alta, né, ao invés de manter aqueles botijões naquela? Então, quando você tem, eu acho que essa visão sistêmica, né, olhando para o todo ali, para todas as nossas unidades operacionais, abre ali uma margem, um leque, né, de possíveis soluções, olhando para a eficiência muito maior, né? Talvez esse tenha sido um dos grandes pontos, né, de virada de chave ao longo do desenvolvimento do projeto, que foi justamente usando IA e Machine Learning nesse caso, mas da gente conseguir inferir qual que é a quantidade de botijão necessária para aquela localização, para aquela área, né? Com base na característica da área, o que seria uma área saudável no ponto de vista de disponibilidade de botijão para atender aquela demanda e o que seria uma área não saudável. Porque é muito relativo. Se a gente só vai vendo os números, não necessariamente uma área que tem mais botijões ela está mais saudável, porque talvez a demanda ali seja maior, então influencia também a quantidade de botijões da Copa Energia que estão dentro dos concorrentes. Então, ter botijões da Copa Energia dentro dos concorrentes aumenta as possibilidades de destroca e aí a complexidade vai só aumentando e no final a gente conseguiu chegar em valores específicos por área para determinar a saúde operacional daquela região e aí meio que equilibrar, né? O lugar que está menos saudável, com maior risco, receber botijão de outra área que está mais saudável, com menor risco e fazendo melhor uso do ativo da empresa, que é a quantidade de vasilhames que está ali disponível. Isso. Eu acho que, né, esse projeto em específico, ele teve sucesso porque eu acho que a gente teve duas grandes coisas que a gente fez, né? A gente tinha um time interno ali da Copa que conhecia muito do negócio e do processo,
né? Então, você tem esse conhecimento do negócio, do processo é essencial, né? Não posso olhar só para os dados, eu preciso entender mesmo como que o negócio funciona, as particularidades, etc. E a gente tinha um time ali, né? Camila, Gustavo, o pessoal o Vitor, todo mundo da Artefact ali, que mergulharam com muita profundidade nos dados, né? Entendimento ali dos dados, né? Sejam dados internos da companhia, sejam dados externos da companhia, sejam características que impactam aqueles dados, porque a gente falava muitas vezes até questão de sazonalidade, etc, né? A gente sabe que esse segmento é um segmento que se faz mais frio, vende mais gás, se faz mais calor, vende menos gás, né? Tudo isso influencia, né? Então é um sistema bem aberto, né? Eu diria, esse negócio do gás. Então acho que isso tudo ajudou, né, a gente construir essa solução para esse problema. Até pegando o gancho do que você falou, que é justamente o que a gente fala na abertura, né? Que usa tecnologia para os negócios. Então a gente conseguiu colocar o problema de negócio, né, que no caso era a distribuição eficiente dos vasilhames, como o centro do projeto, e em volta disso a gente foi construindo tecnologias justamente em função de resolver esse problema, e acho que por isso, e junto com a colaboração tanto do negócio quanto do time técnico, a gente conseguiu evoluir aí a 4 mãos. Exato, Ponte. Como cientista de dados, muitas das técnicas que a gente aprende independente de qual é o tipo de dado, independente de um contexto. Mas o contexto faz muita diferença e, por a gente trabalhar com consultoria, muitas vezes a gente entra num negócio que pode não ser o nosso expertise. Mas ter trabalhado com vocês nisso foi ótimo, porque além de serem muito bons e saberem muito aptos a compartilhar. Então, a sensação era que a gente era da Copa, né? Isso é ótimo, porque isso alavanca muito o nosso trabalho, porque a gente tem um técnico ali, um conhecimento de negócio, junta com a expertise de vocês, aí a gente consegue fazer muito, muito mais. Eu acho que é o espírito de colaboração, né? E aí eu quero até aproveitar aqui e agradecer o time, né? Tô falando bastante do time lá de Vasilhames, o Edson, o Ricardinho, Vinícius, Guilherme, Clariana, né? Todo o nosso time ali que foram super parceiros aí da Camila, do Gustavo, de todo o time da Artefact também. E continuou sendo, né? E continuam sendo, né? Inclusive, eu acho que falando nisso, a gente falou sobre um pouco o que já tem de dados, né, que a gente consegue coletar hoje. O que você vê como futuro de possíveis coleta de dados na parte produtiva, por exemplo? Hoje a gente tem um desafio grande ainda na parte do invase, né? Porque muitas das informações que a gente utiliza para calcular os nossos indicadores, medir a eficiência, etc., são coletas manuais, né? Então, desde um OEE, por exemplo, para a gente ver a disponibilidade das nossas máquinas e equipamentos, o quão a gente está conseguindo, né, otimizar a utilização ali, quanto outros indicadores que a gente tem, onde a gente mede, né, o tempo que a gente demora para atender uma revenda quando ela chega ali num centro operativo. Então, a gente ainda tem muitos processos, principalmente de coleta de dados, que são manuais, né, não estão automatizados. Esse eu vejo como um dos próximos desafios, até porque a Copa tem como grande estratégia o cliente no centro. Então, assim, o nosso trabalho de excelência operacional vai ser cada vez mais forte, mais intenso e melhorar o nível de serviço que a gente presta para os nossos clientes. Essa é a minha missão aqui, meu desafio. Então, quero atender os meus clientes de forma mais rápida, garantindo a melhor qualidade do botijão que ele vai receber ali, seja de pintura, seja de questão de segurança e etc. Então, um nível de serviço ali excepcional mesmo. Esse é o nosso desafio. Para isso, obviamente, a gente precisa cada vez mais de dados, de indicadores, de medir etapas dos processos para a gente entender onde que a gente tem ainda gargalos, que a gente pode trabalhar melhoria contínua e assim por diante. Legal. E eu acho que a Copa exemplifica muito algumas das coisas que a gente fala aqui, que é a possibilidade de aplicação de inteligência artificial, tecnologia, machine learning, etc.,
independente do setor que a gente está falando. Porque às vezes a gente pensa nessas tecnologias como algo aplicável, sei lá, nas big techs, empresas nativas digitais, ou então talvez no setor financeiro, que já tem isso um pouco mais no DNA. Mas todas as áreas podem usufruir do benefício da tecnologia e desse tipo de aplicação que a gente está falando aqui. Basta ter algo para otimizar, e aí às vezes é otimizar um processo constante, né? Ganhar um pouco dentro de um volume muito grande de operações, e aí você consegue no final ter um ganho legal também. Ou então ganhos específicos mais pontuais, vamos supor, identificar um insight importante para uma tomada de decisão que vai mudar, vai ter uma tomada de decisão que tem um impacto muito grande. Acho que esses dois tipos de problemas são problemas que a gente consegue recorrentemente ajudar e resolver através da tecnologia, através da inteligência artificial e através de matemática, como foi o caso aqui também, das otimizações, etc. Então fica bem tangível para quem já ouviu esse podcast, mas ficou pensando, cara, beleza, acho legal o que eles estão falando ali, mas não se aplica no meu caso. Aplica sim. Como eu comentei, eu fiquei 11 anos trabalhando em gestão, né? Nesse tempo de projetos, né? De consultoria, etc., eu trabalhei no setor privado e no setor público, né? Então, trabalhei com muita indústria, empresas de serviços, etc. E no público também trabalhei com governo de estado, prefeituras. E uma coisa que a gente fala em gestão, né, que eu acho que é a base de tudo, é que quem não mede não gerencia, né? Então, assim, não tem como você gerenciar, falar que você está fazendo um bom trabalho, que você está sendo eficiente se você não mede, né? Então, a primeira coisa que você precisa dizer ali, principalmente eu que estou aqui na área de excelência operacional, é quais são os indicadores que medem, né, se eu realmente estou fazendo um bom trabalho dentro da área de operações da Copa Energia. Então, esse é o primeiro passo. Então, a tecnologia ela vem muito para ajudar nesse sentido, porque se a gente tem muitos inputs, colocar muita informação ali de forma manual, a probabilidade de você tá gerenciando indicadores que estão errados, né, informações em duplicidade, etc, é muito grande. E aí, como que você vai tomar uma decisão assertiva, né, que está alinhado com o que a estratégia da companhia quer, que está alinhado com a missão ali daquela área, etc., se os seus dados não são dados que realmente refletem a realidade, né? Então, acho que a tecnologia ela vem agregar muito nisso. E, além disso, acho que a gente tem, como ser humano, uma capacidade limitada de processamento, né? Então, se a gente né, usar só a gente para definir, né? Tipo, poxa, eu vou olhar aqui para esses números e eu vou tomar um monte de decisão e etc., o risco de você horas acertar e horas errar acaba que é muito grande, né? Agora, quando você usa uma inteligência artificial, machine learning, etc., que começa a unir, né, diversas variáveis para te direcionar, né, para uma tomada de decisão, e você já sabe qual vai ser o resultado que você vai coletar se você tomar aquela decisão, né, que a IA está te sugerindo, isso te dá muito mais segurança para você seguir a missão ali da eficiência, da excelência, né? E aí você consegue usar seu tempo também de uma maneira mais eficiente, né? Se for pensar, você deixa de ficar apagando incêndio ali dentro dos problemas corriqueiros ali da operação e consegue pensar em melhorias, em evoluções da área. Não precisa necessariamente ficar pensando qual que é a melhor destroca. Você já tem um cálculo daquilo ali para você só executa aquilo e pensa em qual que é o próximo passo e aí abre espaço para evolução também. Pegando o gancho, você falou de incêndios, originalmente o Henrique comentou sobre o modelo que antecipa o problema. Mas muitas vezes o problema já chegou, né? A gente já está no problema no momento presente. Então, a gente usou o mesmo modelo, só com um deslocamento de tempo, né? Então, um seria para daqui a 2 semanas, o que vai estar acontecendo? Vai estar precisando de botijão? Vai estar faltando botijão? E outro para o hoje. E a gente acabou chamando carinhosamente de modelo bombeiro. Não era para ser o nome oficial, acabou ficando modelo bombeiro. Pegou, né? Bacana. A gente, né, obviamente, tem que sempre tratar, né, causa raiz ali e se antecipar o problema. Mas
por mais cauteloso, né, que a gente pode ser ali, de olhar para frente, prever, né, algum problema que pode vir a acontecer e agir de forma antecipada, né, acho que ninguém tem bola de cristal para conseguir prever 100%, né? Então eles vão continuar existindo, né? Obviamente numa proporção muito menor, né? E aí é esse o ponto da Camila. Quando acontecer, né, qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar? E aí no modelo bombeiro, né, que trata ali o efeito, eu acho que modelo bombeiro para uma empresa de gás, a gente tem até medo de falar, né? Acho que a gente tem até que tomar um pouco de cuidado, né? Que nunca é bom, né? Mas no modelo bombeiro, né, a gente toma a melhor decisão quando o problema já está acontecendo. Então, poxa, não consegui prever aquela demanda em determinado lugar e começou a faltar botijão em algum lugar por algum problema específico que aconteceu, né? Qual é a melhor decisão que resolve esse problema da forma mais rápida possível e financeiramente também é a melhor decisão. Então, nesse modelo, a gente consegue ali, através, né, do simulador que foi criado, da ferramenta que foi criada e etc., né, que os nossos analistas executem isso. E aí eu acho que tem um outro ponto também que eu acho que eu até gostaria de destacar, por mais que a gente tenha pessoas muito experientes no nosso time, né, o conhecimento estava na cabeça delas. Estava na experiência delas, né? As tomadas de decisões ali em relação às destrocas, etc. Se eu tiver alguém saindo do time, né, por algum motivo, a pessoa, né, vai sair, vai para outra empresa, alguma coisa, ela leva todo o conhecimento, né? Então, quando a gente cria, né, esse tipo de modelo que a gente criou aqui, o conhecimento ele fica dentro da companhia, né? E aí as pessoas, obviamente, vão, né, colocando as melhorias necessárias e etc., mas elas passam a executar aquilo que é um conhecimento que já foi absorvido pela empresa, né? Não está mais nas pessoas somente, né? E aí é só fazer uma correção aqui, esqueci de falar da Vanessa também, do nosso time, meu agradecimento para ela que cuida da região sul, tá? A nossa lá. Exato, e obrigado, Vanessa, também agradecendo aqui, mas sobre o ponto que você falou, é um mecanismo bem interessante mesmo de internalizar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, como você falou, fica na cabeça das pessoas e é muito difícil extrair esse conhecimento da cabeça das pessoas de uma maneira estruturada. E uma forma de fazer isso, uma forma bem eficiente de fazer isso, é justamente construir modelos de inteligência, porque o modelo ele não vai necessariamente extrair a inteligência da pessoa, mas ele vai, da maneira dele, resolver os mesmos problemas que a pessoa resolvia ou problemas parecidos de uma maneira mais sistemática e que fica como asset, né, como ativo da empresa, independente do tempo, né? O modelo não vai sair, não vai aposentar, ele fica lá e ele pode ser cada vez mais desenvolvido também. Mas eu tenho um porém só, que é só porque a gente não, né, às vezes fica assim, o modelo, a IA vai roubar meu emprego. Até brinquei lá com o pessoal, quando o modelo saiu, eu falei, gente, fica tranquilo, vocês vão ter o emprego de vocês, porque eu gosto sempre da fala do André, o sócio Latam, da Artefact, que a IA pode ser melhor do que uma pessoa, mas uma pessoa plus a IA é melhor do que só a IA. Porque você entrega esse modelo para uma pessoa que não entende nada, pega alguém na rua, você vai acompanhar esse modelo aqui, ela não vai saber como melhor utilizar aquela informação, ela não vai saber, porque assim, tem uma taxa de erro o modelo. Ela não vai saber que, eu acho que esse daqui deve ser aquela porcentagemzinha de erro, porque talvez isso não seja a melhor decisão, né? Então, a experiência de negócio aliada com a IA, eu acho que é o ideal ali. Que aí você consegue usar a melhor parte dos dois. Dos dois, né? Exatamente. Não, sem dúvida. Eu acho que, olhando principalmente para essa área, né? A execução em si, ela é total do meu time, né? Inclusive, o que a Camila falou, o modelo ele me sugere as possíveis decisões, mas quem toma a decisão no final é quem está sentado ali atrás da cadeira olhando, né? E falando assim, entendi que a primeira opção é essa daqui. Mas essa primeira opção ainda tem esses poréns aqui que talvez o modelo ainda não esteja enxergando. Então, essa segunda opção é o que realmente vai resolver, né, o nosso problema. Então, é essencial, né, esse time ali
trabalhando em conjunto, né? A 4 mãos com a tecnologia. Exatamente. Muito bom. Pessoal, acho que a gente está chegando aqui, infelizmente, na fase final do episódio. A gente poderia ficar muito tempo falando aqui, né? Um assunto bem interessante. Mas a gente chega na fase do nosso bloco Indique um Livro. E aí, quem não sabe, todo convidado que vem aqui, a gente pede para indicar um livro que foi importante por algum motivo. Pode estar relacionado ao tema que a gente falou aqui ou não, é livre. E aí, quem curtir e compartilhar o post desse episódio no LinkedIn, vai automaticamente concorrer a esse livro. E esse livro que o Henrique indica agora. Ah, legal. Eu não sabia, viu? Eu não tinha me preparado para isso, não. Mas bacana. Como eu falei, assim, acho que a maior parte da minha experiência profissional foi em consultoria, né? E aí teve um livro ali que me ajudou muito, me direcionou muito no meu trabalho, que é O Verdadeiro Poder, do professor Vicente Falcone, que é o fundador da Falcone, a consultoria que eu trabalhei 11 anos, né? Que eu tenho muita gratidão pelo professor, por todo o time lá, excepcional. Então, essa é a minha indicação aqui para vocês. Ah, muito bom. Depois a gente fala com o pessoal dos bastidores ali. Mas obrigado, Henrique. Muito obrigado pela sua presença, pelo papo. Obrigado, Camila, pelo papo também. Obrigado pela indicação do livro. Não perca, curta e compartilhe para concorrer ao livro que o Henrique indicou aqui agora. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Segunda-feira tem mais.